chegamos até o fim do congresso, mas até o início de grandes mudanças. Porque conscienciosamente entendemos conceitos importantes, entendemos coisas que talvez sem este momento nós não entenderíamos. E a coisa mais importante que existe é a gratidão. A gratidão ao Senhor pelas curas que Ele fez, pelo percurso que Ele permitiu nós concluirmos, né? E existe uma história em Lucas 17, que eu acho que é uma história assim cheia de ensinamentos. E eu gostaria de ler com vocês Lucas 17, do verso 12 ao 19. Vamos ler juntos aqui. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Queridos, nós já sabemos, a lepra é uma doença terrível. Até nos nossos dias a lepra é uma doença terrível. Eu me recordo que a minha mãe tem uma fazenda em Goiás e ela recebeu um casal que ficaria como caseiros, né, na fazenda. Ela ainda não morava lá. E a esposa deste homem, ela era leprosa. E aí a minha mãe tentou ajudar porque ela era tomada com as manchas avermelhadas, né, na pele. E ela levou essa mulher ao médico na cidade. Quando ela foi, ela estava no início da doença, o médico disse para a minha mãe aonde que ela mora. E verificou o endereço dela. E naquela rua onde ela morava, todos eram leprosos. E a gente ficou impressionado. Nós não sabíamos que na época em que vivemos, com uma medicina tão avançada, uma rua inteira já estava contaminada com a lepra. Existiam pessoas ali em estados de perder o nariz, né, parte da orelha. E nós ficamos, nossa, o que a medicina podia fazer por aquelas pessoas? Só estacionar a doença. Só isso. Quando nós lemos o Espírito de Profecia, nós enxergamos que a lepra, e a Bíblia também, a gente enxerga isso. A lepra, ela é um tipo do pecado, consumindo a alma da pessoa, deteriorando até que ela perca pedaços da vida. E esses 10 homens, eles já estavam afastados da sociedade. Hoje a gente não vive mais um estado de quarentena do leproso. Não existe um lugar onde os leprosos ficam para não contaminar os outros, porque eles têm um remédio que estaciona a doença. E chega um momento que ela não passa mais, né, nesse estágio que eles conseguem colocar a doença. Mas era-se necessário naquela época
que as pessoas ficassem afastadas. Esses homens estavam afastados. E eu digo para vocês, existem estágios do pecado em que quando nós estamos em convivência uns com os outros, isso pega, isso contamina. E nós vivemos momentos aqui estudando sobre a família. E vocês aprenderam que determinados comportamentos que nós temos como pai e mãe, e isso é duro, queridos. Determinados comportamentos, eles pegaram nos nossos filhos. Momentos que nós vivemos em família contaminaram, por causa do nosso pecado, contaminaram a vida dos nossos filhos. E eu vou um pouco mais além. A vida que nós vivemos como quando éramos crianças, o pecado dos nossos pais nos contaminou. Por isso que nós saímos transmitindo isso. O que eu estou falando é senão a hereditariedade. A hereditariedade, ela assume traços de caráter herdados e depois adquiridos por causa do desenvolvimento do pecado, né? Por causa das nossas decisões. E durante essa semana, nós entendemos coisas necessárias para que esse pecado seja perdoado e esse pecado seja tirado, abandonado da nossa vida. Mas é preciso que nós tenhamos um processo de decisão. Decisão. Se eu decido continuar da maneira como eu estou, eu vou permanecer. Não existe uma cura, de fato, se eu não decidir mudar. Certo? Princípio. Isso é um princípio, isso é doutrina, queridos. Isso tem que estar assim tão claro na nossa mente como o sol nasce de manhã. Nós devemos entender que sem a nossa decisão não existe cura para o pecado. E não é só a decisão, mas a gratidão a Deus por acreditar que Ele já nos ajudou. Esses homens viveram traumas pelo afastamento da família. Eles viveram questões emocionais difíceis quando estavam sozinhos. E de repente, eles estavam em grupo, olhando a mazela e a deterioração um do outro, e eles entenderam que existia um Cristo, um homem, Jesus, que Ele era capaz de curar. E eles decidiram entre si, quando Ele passar, nós vamos clamar. Vocês vieram durante toda essa semana, deixaram as festas, os encontros familiares, a vida cotidiana normal de fim de ano. Nós também, como obreiros, fizemos isso, para estarmos aqui, clamando a Jesus, ouvindo os conselhos de Deus. E vocês não vão embora vazios. Só que a coisa mais interessante aqui não é de fato a cura. A coisa mais interessante aqui é que um homem, e aí olha só para vocês verem que coisa maravilhosa, como a cura, as curas relatadas nos evangelhos, elas são para nós aprendermos tudo sobre isso. Vocês percebem que quando Jesus ele fala aqui, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Prestem atenção. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. É no passo da obediência, é no caminho da obediência que existe a cura. Não, essa cura, ela não nos mostra que existe uma coisa repentina, momentânea. Aqui nos mostra que existe um processo de decisão, um caminho que eu vou percorrer.
quando eu me coloco nesse caminho e começo a dar passos decididos, conscienciosos, eu vou. A cura vem. Só existe mudança assim. E aqui é até de fato. Existe até a atitude concreta de sair andando e ir, né? Nas outras curas, a gente vê uma atitude conscienciosa, a pessoa reconhecendo o poder de Deus, o pecado, né? Um processo consciencioso que nós não vemos, né? Mas nesse daqui, nós vemos uma atitude concreta. Além do crer, teve o passo dado. No caminho da obediência é que acontece a cura. Só que no momento em que você vai e olha e é curado, lembra de Naamã? 1, 2, 3, nada aconteceu, mas ele estava indo. E os amigos dizendo: vai, capitão, mais uma vez, 7. E volta curado. A grande questão é, quando você for e você olhar e perceber: Senhor, eu não tinha percebido, mas saiu de mim. Passou. Eis que eu olho para o alvo e as coisas ficaram para trás. Tudo que é velho, errado, que eu enxerguei, ficou para trás. Agora eu estou curado. Aí vem a coisa mais linda de todas. A gratidão. E que coisa interessante. Jesus valoriza a gratidão. Ele perguntou, e os outros? Porque eles foram juntos, não foi um de cada vez. Então, na hora, todos pararam e falaram: ué, estamos curados. Mas só um, voltou e disse: obrigado, Senhor. E adorou. E adorou. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Ele glorificou a Deus e nem era do povo de Deus. Ele nem tinha toda a mensagem que aqueles outros 9 tinham. A respeito do Messias, da salvação, nada. Ele acreditava em outras coisas. Ele era uma mescla de certo e errado, de santo e de profano. O samaritano era assim. Mas ele teve a sensibilidade. Jesus amava muito os samaritanos, né? A mulher samaritana, Jesus falou: olha, os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E Jesus sabia que, embora ela estava envolvida em muito erro, mas ela tinha condições de adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus precisa que o adoremos em espírito e em verdade. Porque senão, a gente não vai voltar para agradecer. Voltar para agradecer, o que é isso? Sendo nós estrangeiros. Somos ou não somos estrangeiros? Somos. Somos adotados. Jesus nos aceitou e disse: vinde a mim. Mas vamos entender mais algumas coisas. Vamos ler no espírito de profecia. Quando os 10 leprosos foram ter com Jesus em busca de cura, ele lhes ordenou que fossem e se mostrassem ao sacerdote. No caminho, foram purificados, mas unicamente um voltou atrás para lhe dar glória. Os outros seguiram seu caminho, esquecendo aquele que os pusera sãos. Quantos estão ainda fazendo a mesma coisa? Quantos? Se esquecendo que foi Deus
Qual é a nossa tendência? É olhar e falar assim: natural, estou me esforçando. Queridos, muito bem, está se esforçando, mas não se esqueça, o poder é de Deus. A clareza das coisas vem de Deus. Quando nós não caminhamos no nosso processo de cura glorificando a Deus, nós esquecemos do Senhor e provavelmente a doença volta. Eu sempre fico pensando isso, não li isso escrito, mas eu fico pensando, quando Jesus falou, a tua fé te salvou, no texto que lemos atrás, eu fico pensando que talvez aqueles leprosos ficaram suscetíveis à doença novamente, aqueles outros 9. Mas aquele realmente, de fato, deve ter permanecido são. Eu fico pensando isso por causa da palavra que Jesus disse. A gente tem certeza que todos foram curados, né? O texto é claro em relação a isso. Só que quando Jesus fala, a tua fé te salvou, porque ele voltou e agradeceu, eu fico pensando que quando você não retorna a Cristo e dá a Jesus a glória por aquilo que está acontecendo na sua vida, a cura não fica de fato concluída. E aí você fica suscetível ao pecado de novo, a você retornar para coisas antigas e velhas que deviam ter ficado para trás. Isso acontece quando nós temos traumas. Quando coisas difíceis já aconteceram na nossa vida, se nós não glorificarmos a Deus e não permanecermos aos pés de Jesus conscienciosamente, lembre-se sempre disso, embora tenha essa parte que a gente tem que desempenhar com a nossa escolha pessoal, mas se nós não ficamos na presença do Senhor, a doença volta. O problema retorna. Se repete de outras formas. Então, permanecer em Cristo, colocando em prática o aprendizado que vocês tiveram durante esses dias, é de fato a cura. Entendem isso? Vamos seguir. Não nos lamentemos, pois, nem nos entristeçamos, porque nesta vida não estamos isentos de decepções e aflição. Vocês vão voltar. Vocês vão assumir uma vida de lutas e vão assumir que Cristo Jesus tem curado vocês através da consciência. Mas veja o que está escrito. Não nos lamentemos, pois nem nos entristeçamos, porque nesta vida não estamos isentos de decepções e aflições. Ainda haverão lutas. Eu estou entendida sobre o plano de Deus na minha vida. Estou decidida a fazer mudanças necessárias, mas haverão obstáculos a serem vencidos. Quando Deus nos pretende curar, Ele não pretende tirar de nós a oportunidade de continuar crescendo em caráter. E nós precisamos agradecer ao Senhor pelas lutas, porque são por elas que nós temos aperfeiçoamento. Temos muitos motivos para agradecer, mas os nossos motivos não são vazios. Não são como os motivos do mundo. Ah, obrigado pelo carro, obrigado por isso, pela paz, pelo amor. Isso é vazio. Não, Senhor, obrigado. Porque eu tenho lutado e tenho visto a tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado porque tantas noites eu saí daqui de fato entristecido no Senhor. Aquela tristeza para o arrependimento. Obrigado, Senhor, porque eu vi outros 9 clamando a Ti também. Não era só eu. Eu vi que existem outros que também buscam cura
em Jesus Cristo. Viu os motivos cheios de razão para que nós venhamos à presença do Senhor? Agradecer pelas oportunidades de ver, de enxergar, de procurar melhorar, de ter cura. Quão poucos, Quando os 10 leprosos foram purificados, apenas um voltou em busca de Jesus para dar-lhe glória. Que nenhum de nós seja como os inconsiderados 9, cujo coração ficou insensível diante da misericórdia de Deus. Olha que coisa interessante. Insensível diante da misericórdia de Deus. Olha, se Deus falou com você durante essa semana e você pôde perceber que Jesus quer te curar, quer tirar uma mazela do seu coração, não seja insensível diante da misericórdia de Deus. Faça algo. Caminhe. Retorne e fala: Senhor, eu agradeço porque o Senhor tem me feito ver. Isso é cura. Agora, se Deus fala com você, toca o seu coração e você fala: Senhor, mas eu não quero deixar isso daqui. Eu quero continuar sentindo isso. Eu quero continuar fazendo isso. Eu não quero parar. Se você disser isso e não lutar contra o seu próprio eu, você está sendo insensível diante da misericórdia do Senhor. Jesus repara isso. Ele olha e vê que você não quer. Que você não dá glória a Deus, porque Ele quer tirar aquela dor do seu coração. Aquele mau traço. Aquilo que está te incomodando há anos. E Jesus está mostrando para você: desprende disso. Desprende disso. Aí você olha e fala: não quero, Senhor. Quero ficar. Acumulando no seu coração alguma coisa falsa. Que Jesus já abriu os seus olhos, mas você não quer ser curado. Isso é ficar insensível diante da misericórdia do Senhor. Aí não vai ter gratidão. Não tem o processo de cura para a glória do Senhor, porque você ainda quer ficar assim. Percebe, queridos, que vocês podem ouvir tudo, toda a mensagem. Mas se faltar a sua decisão, ela vai se transformar em trevas para você. Se faltar aquele passo a ser dado, até para renovação de votos, querido. Se eu não der o passo para renovar o meu voto, aquele momento lindo que passamos aqui, ele não vai ter valido. Ele vai ficar só na memória, igual dos 9. Não, um dia eu encontrei Jesus e Ele disse para mim: vai, eu fui curado. Mas Ele não completou o processo, portanto, eu ainda estou suscetível a cair de novo e a perder a bênção que foi conquistada. Insensíveis. Não vamos ser insensíveis. Se na providência de Deus somos chamados a suportar provações, aceitemos a cruz e bebamos o amargo cálice, lembrando-nos de que é a mão de um Pai que nolo chega aos lábios. Confiemos nele, nas trevas da mesma maneira que na luz. Não podemos crer que ele nos dará tudo que for para o nosso bem? Não é isso? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Mesmo na noite da aflição,
Como nos poderemos recusar a erguer o coração e a voz em grato louvor, quando nos lembramos do amor a nós expresso na cruz do Calvário? Gratidão, até pelas provações que vocês vão enfrentar daqui para frente, para colocar em prática o que vocês viram e ouviram aqui. E confiar que Jesus vai estar conosco na luz e nas trevas. Nos momentos simples, bons, mas nos difíceis e complexos também. Cristo morreu na cruz por nós e Ele não vai nos ajudar? Será que não podemos clamar? Podemos, só que nem tudo vai ser luz. Em algum momento enfrentaremos dificuldades provocantes, complicadas. E nós vamos ter que confiar em Jesus. Senão a gente perde a bênção. Lembra disso. Aqui está uma lição para todos nós. Os leprosos estavam tão corrompidos pela doença que foram segregados da sociedade para não contaminar os outros. Seus limites haviam sido prescritos pelas autoridades. Jesus aproximou-se dos limites de sua visão. E em seu grande sofrimento, clamaram ao único que tinha poder para aliviá-los. Jesus ordena que se apresentem aos sacerdotes. Jesus se aproximou de nós nos limites da nossa visão. Ele deixou a gente enxergar aonde Ele está. As mensagens que nós recebemos durante a semana estão no limite da nossa visão. Você pôde ver Jesus? Clamou a Ele o socorro? Ele ouviu o seu clamor. E Ele te mostrou o caminho que você deve seguir. Vai e se mostra aos sacerdotes. Queridos, para cada um foi de uma forma diferente, porque os problemas não são iguais. É ou não é? A gente tem aqui vários testemunhos diferentes. Para cada pessoa, Deus disse um ide. Vai e faz isto. Vai e age dessa forma. Que luta foi essa semana? Para enxergar questões hereditárias, problemas de caráter, coisas que precisamos mudar. Deus disse a cada um essa semana: vai e se mostra ao sacerdote. Jesus nos achegou nos limites dos nossos olhos. Eles têm fé para iniciar a caminhada, crentes no poder de Cristo para curá-los. Quando vão andando pelo caminho, notam que a terrível doença os deixou. Apenas um, entretanto, tem sentimentos de gratidão. Um apenas reconhece a sua penhorada dívida a Cristo por essa grande obra feita em seu favor. Penhorada dívida. Esse volta louvando a Deus e, na maior das humilhações, prostra-se aos pés de Cristo, reconhecendo agradecido a obra realizada em seu favor. E aquele homem era estrangeiro, os outros 9 eram judeus. Penhorada dívida. Senhor, opera continuamente em benefício da humanidade. Está sem cessar concedendo suas dádivas. Ergue o enfermo do leito em que sofre, livra os homens de perigos a ele invisíveis. Envia anjos celestes para os salvar de calamidades. Guardá-los de peste que ande na escuridão e de mortandade que assole ao meio-dia. Salmo 91, verso 6. Mas os corações não são impressionados. Ele entregou todas as riquezas do céu para os redimir e todavia andam alheios ao seu grande amor. Por sua falta de reconhecimento, cerram o coração à graça divina. Como a planta do deserto, não sabem quando vem o bem e sua alma habita
os endurecidos lugares da terra árida. Diante de tudo que Deus fez, não existe algo para agradecer? Mesmo que você ainda não tenha dado o passo da mudança, mesmo que você saiba que vai ser difícil chegar em casa e colocar tudo isso em prática, e viver o que você enxergou aqui, existem motivos para agradecer. Porque existem coisas para fazer. Existe um motivo para agradecer, porque eu vejo a obra que Deus já fez na minha consciência e no meu coração. Percebe o que o texto fala? Não deixe que o seu coração seja uma terra árida. Reconheça e fale: Senhor, eu sei que o Senhor quer me mudar. Glória a Deus por isso. E humilha o seu coração diante daquilo que Deus falou com você. Não permita que o seu coração seja uma terra árida. E eu queria ler com vocês esse Salmo 116, verso 12 a 14, que está no Desejado de Todas as Nações, quando a senhora White está falando da história dos leprosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. O que significa pagar os votos ao Senhor na presença de todo o povo? Significa que diante da sociedade, que diante de sua família, você vai viver o que Jesus ensinou você que você deve viver. Que além de reconhecer o passo que você tem que dar, você o dará. Isso é cumprir os seus votos, é pagar os seus votos diante de todo o povo. Que seja essa a nossa oração. Isaías 30, verso 21. E os teus ouvidos ouviram a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele. Sem vos desviares nem para a direita, nem para a esquerda. E Salmo 119, verso 4. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Você não vai para casa sem Jesus. Ele vai com você. E ele será aquela voz atrás de ti dizendo: Este é o caminho, andai por ele. E cada vez que você for pelo caminho, lembra, olha e fala: Ah, Senhor, tu me curastes. Glória a ti, Senhor. Seja sensível para perceber quando que Jesus está atuando na sua vida. E dê passos, dê passos. Porque tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente o observássemos. Existe o meu jeito, existe o jeito de Deus. Só tem um que dá certo. O jeito de Deus. Que Jesus nos abençoe. Nos guarde. Que Jesus seja vida para a nossa alma. Que Jesus seja a fonte que mate a nossa sede, que sacia a nossa sede. Que a gente tenha a percepção que o Senhor Jesus nos põe nos braços e que Ele deve ser o centro de todas as nossas decisões. E que a lepra do pecado seja retirada completamente da nossa vida, para a glória do Senhor. E sejamos definitivamente famílias bem ordenadas. Em vários modelos. Seja no modelo de pais que deixam os filhos com o Senhor, como Ana fez com Samuel. Que seja no modelo de pais que são repreendidos pelos filhos. Pais que vão ter que reconhecer a força dos filhos para lançá-los para frente.
Pais que vão consagrar as suas próprias vidas e caminhar em nome de Jesus, como fez Jacó. Vários modelos diferentes. Pais que se dobram diante do Senhor e dizem: Senhor, quanto tempo estivemos longe de Ti, mas o Senhor nos recebe. Essa foi a família, lembra de Cornélio? Uma família que há tanto tempo não conhecia o Messias. Não conheciam as mensagens de salvação, mas Cornélio falou: não, vem na minha casa, derrama o Espírito sobre nós. Pais que buscaram a salvação dos seus lares e de si mesmos e não fracassaram, porque buscaram ao Senhor. Que sejamos assim, que lembremos do nosso Salvador enquanto vivermos, para subirmos com Ele, porque o nosso lar não é aqui. Amém? E no céu nós vamos nos reconhecer, lembrar do rosto um dos outros e saber que somos família. Isso não será esquecido. Para a glória do nome de Deus, para que Deus seja honrado e verdadeiramente seja reconhecido como um Deus de verdade. Porque Ele sempre disse que Ele ama as famílias. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos conduza de volta para casa para vivermos tudo que o Senhor tem planejado para nós. Amém? Vamos orar? Santo e eterno Deus, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, curados de muitas mazelas. Precisamos andar, Senhor, caminhar na direção que o Senhor tem nos conduzido. E ajuda que o nosso coração esteja completamente agradecido e submisso, crendo nas misericórdias do Senhor, crendo na cura e na salvação da nossa família. Salva-nos, Senhor, de nós mesmos. Ajuda-nos a confiar que a Tua palavra ela tem poder em si mesma e que nós podemos ir aonde quer que o Senhor nos enviar. Nós te pedimos estas bênçãos, Senhor, não porque haja mérito em nós, não somos nada. Somos leprosos buscando cura. Mas nós temos um Salvador, que foi morto pelos nossos pecados, mas que hoje vive e reina para todo sempre. É nesse sangue, nessa vida, que clamamos a vida de Cristo em nós, a esperança da glória. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.